Hoje damos início a uma série especial sobre o conhecimento hermético, Sabedoria Hermética Antiga, organizada em 12 capítulos, pensados para você ouvir no seu ritmo, seja toda a série ou um capítulo por vez. Prepare-se para uma jornada que atravessa civilizações, mitos e consciências, o caminho que os antigos chamavam de o caminho da luz. Aqui, os ensinamentos de Hermes, os templos do Egito, as estrelas e os deuses se tornam guias para a expansão da sua alma. Cada capítulo é uma chave, cada chave abre uma porta, e cada porta revela um despertar. Se essa sabedoria ressoa com você, inscreva-se no canal e acompanhe toda a série. Respire fundo e deixe que a vibração antiga comece a falar através do silêncio. Você está ouvindo a série Sabedoria Hermética Antiga. Este é o capítulo 1, A Sabedoria Oculta das Eras. Prepare-se para atravessar mais um véu do conhecimento. Respire, acalme a mente e permita que a luz da antiga sabedoria encontre espaço dentro de você. Ajuste o volume e ouça com atenção. Capítulo 1. A Sabedoria Oculta das Eras. Nas primeiras luzes que tocaram a consciência humana, quando o mundo ainda era jovem e o céu parecia mais próximo da terra, nasceu um conhecimento silencioso. Um fio dourado que atravessou séculos, imperadores, templos e escolas secretas. Chamaram-no de sabedoria hermética, não por acaso, mas porque parecia sempre protegida por um selo invisível, um portal reservado aos que buscavam algo além do comum. Ao longo das eras, esse conhecimento não gritou, sussurrou. Falou na linguagem dos símbolos, das metáforas, das estrelas, e ensinou que a realidade não é apenas o que os olhos captam, mas o que o espírito compreende. Os antigos diziam que a sabedoria hermética nasceu no Egito, sobre a sombra das colunas de luz dos templos guiada pela mente de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Para uns, um sábio iluminado. Para outros, um mito que atravessou fronteiras e encarnações. Mas para todos, uma fonte inesgotável de princípios universais. Esses princípios não pretendiam dominar o mundo exterior, mas revelar o mundo interior. Mostravam que o universo é mental, que tudo vibra, que tudo se corresponde, que nada está parado, e que a mudança é o idioma eterno da criação. Por que então algo tão vasto foi envolto em segredo? Porque o conhecimento é como fogo, ilumina, mas também queima. Os antigos sabiam que certas verdades não deveriam ser lançadas sem preparo, assim como um metal bruto não pode tocar o altar sagrado sem antes ser purificado. Por isso, eles escondiam a sabedoria, não por arrogância, mas por compaixão. Preservavam-na em símbolos, metáforas e rituais, para que apenas o coração realmente desperto pudesse compreendê-la. E assim a sabedoria hermética caminhou pelas civilizações como uma corrente subterrânea. Passou pelos escribas egípcios, pelos iniciados gregos, pelos sábios árabes, pelos místicos da Idade Média e pelos alquimistas que buscavam ouro, mas encontravam algo mais precioso, o autodomínio. Em cada cultura, ela surgia de um modo diferente, como se usasse máscaras de acordo com o tempo e o povo. No Egito, era o mistério. Na Grécia, era filosofia. Em Roma, era disciplina. Na Idade Média, tornou-se alquimia. E em todos esses lugares, deixava o mesmo traço: a transformação do ser. Aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo. Essa simples frase, esculpida na tradição hermética, mudou gerações de buscadores. Ensinou que o universo exterior reflete o universo interior, que o movimento das estrelas ecoa dentro de nós,
que o caos pode ser ordenado e que a luz pode nascer mesmo nos lugares mais sombrios da alma. De forma silenciosa, a sabedoria hermética influenciou arquitetos, filósofos, reis, médicos, astrônomos e artistas. Guiou mãos que ergueram templos, inspirou palavras que mudaram impérios e sustentou a jornada de quem ousou olhar além do visível. Mas seu propósito nunca foi criar um culto ou impor dogmas. Seu propósito foi acender um farol, um lembrete de que o ser humano é mais do que carne e pensamento. É consciência em expansão, aprendendo a se lembrar de sua própria origem. A sabedoria hermética moldou civilizações porque ensinou que tudo está interligado, que a vida não é um acaso isolado, mas parte de uma grande tapeçaria cósmica tecida por leis sutis, e que entender essas leis é compreender a si mesmo, e compreender a si mesmo é enxergar o mundo com novos olhos. Ao longo do tempo, muitos tentaram aprisionar esse conhecimento. Esconderam-no em pergaminhos lacrados, em bibliotecas secretas, em ordens esotéricas. Mas a verdade é que a sabedoria hermética nunca pertenceu a ninguém. Ela apenas repousou em silêncio, aguardando o momento em que a humanidade estivesse pronta para ouvi-la novamente. Hoje, ao revisitar seus ensinamentos, percebemos que não se trata apenas de mistério antigo. Trata-se de algo profundamente prático, uma chave que abre portas interiores, revelando que cada pensamento é uma semente, cada emoção, uma força, cada ação, uma vibração que ecoa no tecido da realidade. E assim, ao explorar essa tradição, descobrimos que a verdadeira mágica não é transformar o mundo externo, mas transformar o mundo interno, para que o externo responda. A sabedoria hermética das eras não nos pede crença cega. Ela nos pede presença, reflexão, silêncio. Nas primeiras luzes que tocaram a consciência humana, quando o mundo ainda era jovem e o céu parecia mais próximo da terra, nascia um conhecimento silencioso. Um fio dourado que atravessou séculos, imperadores, templos e escolas secretas. Chamaram-no de sabedoria hermética, não por acaso, mas porque sempre pareceu protegida por um selo invisível, um portal reservado aos que buscavam algo além do comum. Ao longo das eras, esse conhecimento não gritou, sussurrou. Falou na linguagem dos símbolos, das metáforas, das estrelas, e ensinou que a realidade não é apenas o que os olhos captam, mas o que o espírito compreende. Nos templos de Heliópolis, cada coluna, cada hieróglifo, cada raio de luz que atravessava os corredores de pedra era uma lição. Os sacerdotes, guardiões silenciosos, ensinavam que cada estrela era um símbolo, cada sombra uma mensagem, e que apenas aqueles com o coração desperto poderiam perceber o sentido oculto por trás do visível. Os antigos diziam que a sabedoria hermética nasceu no Egito, guiada pela mente de Hermes, Trismegisto, o 3 vezes grande. Para uns, um sábio iluminado. Para outros, um mito que atravessou fronteiras e encarnações. Mas para todos, uma fonte inesgotável de princípios universais. Esses princípios não pretendiam dominar o mundo exterior, mas revelar o mundo interior. Mostravam que o universo é mental, que tudo vibra, que tudo se corresponde, que nada está parado e que a mudança é o idioma eterno da criação. Mas por que algo tão vasto foi envolto em segredo? Porque o conhecimento é como o fogo. Ilumina, mas também queima. Os antigos sabiam que certas verdades não deveriam ser lançadas sem preparo, assim como um metal bruto não pode tocar o altar sagrado sem antes ser purificado. Por isso, preservavam a sabedoria em símbolos, metáforas e rituais, para que apenas os que buscavam com sinceridade pudessem compreendê-la. A sabedoria hermética percorreu civilizações como uma corrente subterrânea. Passou pelos escribas egípcios, pelos iniciados gregos, pelos sábios árabes, pelos alquimistas medievais,
Homens que buscavam ouro, mas encontravam algo mais precioso: o autodomínio. Em cada cultura, ela se manifestava de forma diferente, como se usasse máscaras adaptadas ao tempo e ao povo. No Egito, era mistério. Na Grécia, filosofia. Em Roma, disciplina. Na Idade Média, alquimia. Mas sempre deixava o mesmo rastro: a transformação do ser. Aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo. Essa simples frase moldou gerações de buscadores. Ela ensina que o universo exterior reflete o universo interior, que o movimento das estrelas ecoa dentro de nós, que o caos pode ser ordenado e que a luz pode nascer mesmo nos lugares mais sombrios da alma. Respire fundo e perceba como os padrões do cosmos refletem seu próprio mundo interior. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma vibração que reverbera além do que você pode ver. De forma silenciosa, a sabedoria hermética influenciou arquitetos, filósofos, reis, médicos, astrônomos e artistas, guiou mãos que ergueram templos, inspirou palavras que mudaram impérios e sustentou a jornada de quem ousou olhar além do visível. Mas seu propósito nunca foi criar um culto ou impor dogmas. Seu propósito era acender um farol, lembrando que o ser humano é mais do que carne e pensamento. É consciência em expansão, aprendendo a se lembrar de sua própria origem. Ao longo do tempo, muitos tentaram aprisionar esse conhecimento. Esconderam-no em pergaminhos lacrados, em bibliotecas secretas, em ordens esotéricas. Mas a verdade é que a sabedoria hermética nunca pertenceu a ninguém. Ela apenas repousou em silêncio, aguardando o momento em que a humanidade estivesse pronta para ouvi-la novamente. Hoje, ao revisitar seus ensinamentos, percebemos que não se trata apenas de mistério antigo. Trata-se de algo profundamente prático, uma chave que abre portas interiores, revelando que cada pensamento é uma semente, cada emoção, uma força, cada ação, uma vibração que ecoa no tecido da realidade. Ao explorar essa tradição, descobrimos que a verdadeira mágica não é transformar o mundo externo, mas transformar o mundo interno para que o externo responda. A sabedoria hermética das eras não pede crença cega, ela nos pede presença, reflexão, silêncio. Convida-nos a perceber que a luz que guiou os iniciados do passado é a mesma que repousa dentro de cada um de nós, esperando ser despertada. E ao caminharmos por essa trilha antiga, percebemos seu maior segredo. A sabedoria nunca esteve oculta por ser inacessível, mas por ser profundamente demais para ser vista com olhos que realmente buscam. Agora, abra essa porta. Siga pelos corredores do conhecimento ancestral. Beba da fonte que sustentou impérios invisíveis, escolas silenciosas e almas que desejaram compreender a essência da existência. O caminho se revela. E a jornada apenas começou. Gratidão por caminhar por este ensinamento. Seguimos juntos no próximo capítulo.